Eu estava ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora, quando vi algo impossível acontecer. Uma lágrima escorreu do rosto da estátua. Não era um brilho de cera, nem um reflexo. Era líquida, quente, humana. Meu coração disparou. Eu me aproximei. Toquei com os dedos e senti a umidade. A Virgem Maria estava chorando. E não era a primeira vez. Naquele convento silencioso perdido entre as montanhas do Japão, algo sobrenatural estava acontecendo. As lágrimas voltaram a cair, dia após dia, diante de testemunhas, médicos, religiosas. Foram 101 vezes, e cada uma delas parecia carregar um apelo do céu: oração, reparação, penitência. Eu sou irmã Agnes Sasagawa, e esta é a história que vivi com meus próprios olhos. Uma história que começou com dor, silêncio e fé, e culminou em um milagre que transformou minha vida, porque depois das lágrimas, veio a cura. Eu, que estava doente e sem esperança, fui tocada pela graça, e o mundo inteiro começou a ouvir falar de Akita. Prepare-se para conhecer cada detalhe, cada oração, cada momento em que o céu tocou a terra, porque quando a mãe chora, é sinal de que algo precisa mudar. E quando rezamos com sinceridade, milagres acontecem. Era 1973. Eu vivia no convento das Servas da Eucaristia, em Akita, uma cidade tranquila no norte do Japão. O lugar era cercado por montanhas, com o som constante do vento e o perfume das árvores. A vida religiosa era simples, marcada por silêncio, oração e trabalho. Mas dentro de mim, havia uma luta. Eu sofria de uma doença incurável, uma surdez progressiva que me afastava do mundo. Os médicos diziam que não havia solução, e eu, mesmo tentando manter a fé, sentia o peso do isolamento. Foi nesse cenário que algo extraordinário começou a acontecer. Tudo começou com uma luz intensa, uma presença que não podia ser explicada. Depois, vieram as mensagens, palavras da Virgem Maria pedindo oração e penitência, e então, a estátua começou a chorar. Não era simbólico, era real. As lágrimas escorriam diante de todos, e foram analisadas por cientistas. E no meio de tudo isso, algo ainda mais profundo aconteceu. Minha cura. Essa é a história que quero contar. Não como uma lenda, mas como um testemunho. Porque eu vi, eu senti, eu fui transformada. E acredito que ao ouvir essa história, você também será tocado pela graça. Se você acredita que o céu ainda fala conosco, inscreva-se agora. Ative o sininho para acompanhar cada capítulo dessa história real e comovente. Eu me lembro claramente do silêncio que envolvia o convento em Akita. Era 1973. E a vida religiosa seguia um ritmo tranquilo, quase monástico. O convento das Servas da Eucaristia ficava em uma área isolada, cercada por montanhas e florestas densas. O som do vento entre as árvores era constante, e o aroma da madeira úmida misturava-se ao incenso das orações. A rotina era simples: oração, trabalho, silêncio. Mas dentro de mim, havia uma inquietação que não combinava com a paz do ambiente. Eu sofria de uma doença que me afastava do mundo, uma surdez progressiva que os médicos diziam ser irreversível. A surdez não era apenas física, ela me isolava emocionalmente e espiritualmente. Eu não conseguia ouvir as vozes das irmãs, nem os cânticos durante a missa. Sentia-me como uma sombra entre elas, presente, mas distante. Mesmo assim, eu me agarrava à fé. Rezava todos os dias, pedindo força para aceitar a minha condição. Às vezes, me perguntava se Deus ainda me ouvia. Era difícil manter a esperança quando tudo ao redor parecia me empurrar para o silêncio absoluto. Mas foi justamente nesse cenário de dor e recolhimento que algo extraordinário começou a acontecer. E não apenas comigo, mas com todo o convento. O convento era pequeno, mas cheio de vida interior. As irmãs viviam com simplicidade, dedicadas à oração e à adoração do Santíssimo Sacramento. Havia uma estátua de madeira de Nossa Senhora, colocada na capela principal. Era uma imagem serena, com traços delicados e expressão de compaixão. Eu costumava me ajoelhar diante dela, mesmo sem conseguir ouvir os cânticos, apenas sentindo a presença divina. Foi ali, naquele espaço sagrado, que o primeiro sinal apareceu. Uma luz intensa envolveu a estátua.
e eu senti uma presença que não podia explicar. Não era uma visão comum, era algo espiritual profundo, que tocava a alma. Nos dias seguintes, outras irmãs começaram a relatar experiências semelhantes. Algumas viam a luz, outras sentiam uma paz inexplicável ao rezar diante da imagem, e então, as lágrimas começaram a aparecer. A primeira vez que vi, pensei que era ilusão, mas ao me aproximar, percebi que a estátua chorava. As lágrimas escorriam lentamente, como se fossem humanas. Tocamos, sentimos a umidade, e não havia dúvida, era real. A emoção tomou conta de todas nós. Choramos junto com a Virgem, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que o céu estava nos visitando, as lágrimas continuaram a surgir. Dia após dia, foram 101 vezes. Sempre diante de testemunhas, chamamos médicos, cientistas, autoridades religiosas. As lágrimas foram analisadas e confirmadas como humanas, não havia explicação lógica, era um fenômeno sobrenatural, e todos sabiam disso, mas mais importante do que o mistério era a mensagem. A Virgem Maria nos pedia oração, penitência, reparação. Ela chorava pelos pecados do mundo, pela indiferença, pela dor que muitos causavam uns aos outros. E nós, naquele pequeno convento japonês, éramos chamadas a ser instrumentos de intercessão. O Japão, naquela época, vivia uma mistura de modernidade e tradição. A fé cristã era minoritária, e muitos viam nossa vida religiosa com curiosidade ou distância. Mas a notícia das lágrimas de Nossa Senhora começou a se espalhar. Pessoas vinham de longe para rezar, para ver, para tocar. Alguns vinham em busca de milagres, outros apenas para entender, e no meio de tudo isso, eu continuava lutando com minha surdez. Mesmo diante do sobrenatural, minha dor permanecia, mas algo dentro de mim começava a mudar. Eu sentia que não estava mais sozinha, que Deus, através de Maria, estava me preparando para algo maior. Meu nome é Agnes Sasagawa. Antes de entrar para a vida religiosa, eu era uma mulher comum, com sonhos simples e uma fé que crescia aos poucos. Nasci em uma família japonesa tradicional, e minha infância foi marcada por disciplina, silêncio e respeito. A fé cristã não era algo presente em minha casa, mas desde jovem, eu sentia uma atração inexplicável por tudo que envolvia a espiritualidade. Aos poucos, fui conhecendo o Evangelho, e quando decidi me converter ao catolicismo, enfrentei resistência, mas algo dentro de mim dizia que aquele era o caminho, e eu segui, mesmo sem entender completamente o que me esperava. Minha saúde nunca foi perfeita. Desde jovem, enfrentei problemas físicos que me deixavam frágil, mas o que mais me afetou foi a surdez progressiva. Ela começou de forma discreta, com pequenos lapsos auditivos, até se tornar uma barreira quase total. Os médicos foram claros. Não havia cura, a surdez me isolava, me afastava das conversas, dos cânticos, das celebrações. Mesmo dentro do convento eu me sentia sozinha. As irmãs tentavam me incluir, mas eu sabia que não era igual. A dor era silenciosa, constante, e muitas vezes me fazia questionar se eu realmente pertencia àquele lugar. Apesar disso, eu nunca deixei de rezar. A oração era meu refúgio, minha ponte com Deus. Eu passava horas diante do Santíssimo, mesmo sem ouvir nada, apenas sentindo. A imagem de Nossa Senhora na capela era meu consolo. Eu olhava para ela e sentia que não estava sozinha. Às vezes parecia que ela me olhava de volta, com compaixão. Foi nesse estado de entrega e vulnerabilidade que tudo começou. Primeiro, uma luz intensa, depois uma presença que não podia ser explicada, e então, as mensagens. A Virgem Maria começou a se comunicar comigo, não com sons, mas com uma clareza espiritual que ultrapassava qualquer limitação física. As mensagens eram simples, mas profundas. Ela pedia oração, penitência, reparação pelos pecados do mundo. Falava da dor que o pecado causava ao coração de Deus e da necessidade de conversão. Eu anotava tudo com cuidado, compartilhava com as irmãs e juntas começamos a rezar com mais fervor. A Virgem também me alertava sobre sofrimentos futuros, sobre crises na igreja e sobre a importância da Eucaristia. Cada palavra era como um raio de luz em meio à minha escuridão. Eu não entendia por que havia sido escolhida,
mas sentia que precisava ser fiel, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Eu dizia sim. A surdez continuava, mas algo dentro de mim começava a mudar. Eu sentia uma força nova, uma paz que não vinha do mundo. E então, a estátua começou a chorar. As lágrimas escorriam como se fossem humanas, e eu sabia que aquilo era um sinal. A Virgem estava chorando pelos pecados da humanidade, e nós precisávamos responder com oração. As lágrimas foram vistas por muitas pessoas, analisadas por cientistas, confirmadas como reais, mas para mim, o maior milagre ainda estava por vir, porque no meio de tudo isso, minha saúde começou a se transformar, e eu sabia que algo sobrenatural estava acontecendo. Minha surdez, que havia sido considerada incurável, começou a regredir. Aos poucos, comecei a ouvir sons novamente. Primeiro, pequenos ruídos, depois, vozes, e então, os cânticos que eu tanto amava. Os médicos ficaram perplexos, não havia explicação científica, mas eu sabia, era a resposta da Virgem. Era o sinal de que Deus não havia me abandonado. A cura foi completa, e minha vida mudou para sempre. Passei a testemunhar com mais coragem, a falar sobre o que vivi, a levar esperança para outros. Porque se Deus pôde me curar, Ele pode tocar qualquer coração. E essa é a missão que carrego até hoje. Minha surdez era mais do que uma condição física, menos era uma prisão invisível. Eu me senti isolada, mesmo, entre as irmãs, como se vivesse em um mundo paralelo onde os sons não me alcançavam, as conversas se tornavam ruídos distantes, os cânticos da missa eram apenas movimentos de lábios, e até as orações comunitárias pareciam acontecer em outra dimensão. Eu tentava acompanhar pela leitura labial, mas era exaustivo às vezes. Me sentia como uma criança perdida, em um lugar onde todos falavam uma língua que eu não compreendia mais. A dor era silenciosa, mas constante, e por mais que eu rezasse, não via saída. Os médicos haviam sido claros, minha surdez era irreversível, o diagnóstico era definitivo, e não havia tratamento possível. Eu me perguntava por que Deus permitia aquilo. Será que Ele queria me ensinar algo? Será que era uma cruz que eu deveria carregar até o fim? Mesmo com essas perguntas, eu não deixava de rezar, mas confesso que em alguns momentos, minha fé vacilava. Eu me sentia esquecida, como se minha oração não passasse do teto da capela. E foi nesse estado de fragilidade que as mensagens de Nossa Senhora começaram a se intensificar. Ela falava de sofrimento, de reparação, de oração profunda. As mensagens não vinham com som, mas com uma clareza interior que eu não sabia explicar. Era como se as palavras fossem impressas diretamente na minha alma. A Virgem me dizia que o sofrimento oferecido com amor tinha valor redentor, que o mundo precisava de almas dispostas a reparar os pecados da humanidade, e que a oração do coração era mais poderosa do que qualquer palavra dita. Eu ouvia isso dentro de mim, e ao mesmo tempo sentia que minha dor fazia parte de algo maior. Mas ainda assim, havia dias em que eu me sentia fraca, cansada, sem forças para continuar. Foi durante esse período que minha condição piorou. Comecei a sentir dores físicas intensas. Além das sedes, meu corpo parecia não responder mais como antes, as tarefas simples do convento se tornaram difíceis, eu precisava de ajuda para quase tudo. As irmãs me apoiavam com carinho, mas eu via nos olhos delas a preocupação. Eu mesma comecei a pensar que talvez estivesse chegando ao fim. E no fundo, havia um medo que eu não queria admitir. O medo de morrer sem ter cumprido minha missão. Eu me perguntava se minha vida tinha valido a pena, se meu sofrimento tinha algum sentido. Em uma noite especialmente difícil, fui até a capela sozinha. Sentei-me diante da imagem de Nossa Senhora e chorei, não com palavras, mas com um coração. Pedi que ela me ajudasse a entender, que me desse forças, ou que me levasse, se fosse essa a vontade de Deus. Foi nesse momento que senti uma presença intensa, como um calor suave que me envolveu por completo. Não vi nada com os olhos, mas senti com a alma. Era como se a mãe estivesse ali ao meu lado, segurando minha mão. E então, uma paz profunda tomou conta de mim. Pela primeira vez em muito tempo eu dormi em paz. No dia seguinte, algo começou a mudar. Eu ainda não sabia, mas aquele momento de entrega havia sido o início de algo extraordinário. As lágrimas da imagem continuavam a surgir, e as mensagens se tornavam mais urgentes.
A Virgem falava de tempos difíceis, de crises espirituais, de sofrimento na igreja, mas também falava de esperança, de conversão, de cura, e eu, mesmo ainda doente, comecei a sentir uma força nova dentro de mim. Era como se minha alma estivesse sendo preparada para algo que eu não compreendia totalmente. E foi nesse clima de oração intensa, dor silenciosa e fé crescente, que o milagre começou a se desenhar. Na manhã em que tudo mudou, eu acordei com uma sensação diferente. Meu corpo ainda estava fraco, mas havia uma leveza que eu não sentia há semanas. Fui até a capela, como fazia todos os dias, e me ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora. As lágrimas continuavam a escorrer do rosto da estátua, e eu sentia que algo estava prestes a acontecer. Rezei em silêncio, entregando tudo: minha dor, minha dúvida, minha surdez. Pedi que, se fosse da vontade de Deus, Ele me curasse, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eu não queria apenas ouvir sons, eu queria ouvir a voz de Deus. Durante a oração, senti uma presença intensa. Era como se a capela inteira estivesse envolta em luz. Não era uma luz física, mas uma clareza interior, uma paz que me atravessava. Fechei os olhos e permaneci ali, em silêncio por muito tempo. Quando abri os olhos, percebi que algo havia mudado. O som do vento lá fora, que antes era apenas vibração, agora era audível. Eu conseguia ouvir, primeiro com dificuldade, depois com nitidez. As vozes das irmãs começaram a chegar até mim, como se tivessem atravessado um véu. Eu chorava, sem entender como aquilo era possível. Mas no fundo eu sabia, era milagre. As irmãs perceberam minha reação e se aproximaram. Eu disse que estava ouvindo. Elas se emocionaram. Algumas choraram comigo. Chamamos os médicos, que realizaram exames. O resultado foi claro. Minha audição havia voltado. Não havia explicação científica. Nenhum tratamento havia sido feito. Era como se meu corpo tivesse sido restaurado por uma força invisível. Os médicos ficaram perplexos. Um deles, que me acompanhava há anos, disse: "Isso não é possível, mas está acontecendo." E eu, com um coração cheio de gratidão, sabia que era a obra da Virgem Maria. Ela havia intercedido por mim, e Deus havia respondido. A notícia se espalhou rapidamente. Pessoas começaram a visitar o convento, não apenas por causa das lágrimas da estátua, mas também por causa da minha cura. Eu me tornei testemunha viva de que o céu ainda age entre nós. Passei a dar testemunhos, a contar minha história, com humildade e fé. Não me senti especial, menos me senti escolhida, para mostrar que Deus se importa, que Ele vê nossas dores, nossas limitações, e que pode transformar tudo. A imagem de Nossa Senhora continuava a chorar, e cada lágrima parecia carregar uma mensagem de amor e urgência. Era como se o céu estivesse nos chamando para acordar. A igreja iniciou uma investigação formal. Cientistas analisaram as lágrimas, teólogos estudaram as mensagens, e tudo apontava para um fenômeno sobrenatural. As lágrimas eram humanas, as mensagens estavam alinhadas com a doutrina, e minha cura não tinha explicação médica. Com o tempo, o bispo local reconheceu oficialmente o evento como digno de fé, e Akita passou a ser conhecida como um lugar de aparição mariana. Mas, para mim, mais importante do que o reconhecimento era a transformação que tudo isso causou, não apenas em mim, mas em todos que se aproximavam com fé. O milagre não era apenas físico, era espiritual, profundo, duradouro. Hoje, quando olho para trás, vejo que minha dor foi o caminho para algo maior. Se eu não tivesse enfrentado a surdez, talvez nunca tivesse me aberto tão profundamente à graça. O sofrimento me levou à entrega, e a entrega me levou ao milagre. Nossa Senhora de Akita continua a ser um sinal para o mundo. Um sinal de que precisamos rezar, reparar, converter. E eu, como testemunha, continuo a compartilhar essa história, porque acredito que, ao ouvir, muitos corações serão tocados, e que, mesmo nas dores mais silenciosas, Deus está presente. Basta confire, basta say abrir, basta dizer: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Hoje, tantos anos depois, ainda me emociono
ao lembrar de tudo o que vivi naquele convento em Akita. A cura da minha surdez foi apenas uma parte do milagre. O verdadeiro milagre foi perceber que Deus nunca se esquece de nós, mesmo quando o mundo nos silencia. As lágrimas da Virgem Maria não foram apenas sinais sobrenaturais, foram apelos profundos, urgentes, para que voltássemos ao essencial. Oração, penitência, reparação. Ela chorava por todos nós. E eu, que fui testemunha disso, carrego até hoje a missão de contar essa história com verdade e humildade. A Igreja reconheceu oficialmente o fenômeno como digno de fé. Cientistas confirmaram que as lágrimas eram humanas. Teólogos analisaram as mensagens e viram nelas coerência com os ensinamentos da fé católica. Mas para mim, mais importante do que qualquer reconhecimento, foi ver corações se transformando. Pessoas que vinham ao convento em busca de respostas, saíam com esperança renovada. Algumas se reconciliavam com Deus, outras encontravam forças para enfrentar suas dores. E eu, que antes vivia em silêncio, agora podia ouvir e falar sobre a misericórdia divina. Minha vida se tornou um testemunho vivo de que o céu ainda toca a terra. A imagem de Nossa Senhora continua no convento, serena, silenciosa, mas carregada de significado. Muitos ainda visitam Akita, rezam diante dela, pedem graças, e eu os observo com o coração cheio, porque sei que cada oração ali é ouvida. Sei que cada lágrima derramada diante daquela imagem é acolhida. A Virgem Maria não apareceu com esplendor ou espetáculo, ela apareceu com dor, e essa dor é um convite à conversão, um chamado para que deixemos de lado o orgulho, o egoísmo, e voltemos ao amor verdadeiro. Foi isso que ela me ensinou, e é isso que tento viver todos os dias. Minha missão não terminou com a cura. Pelo contrário, ela começou ali. Passei a viajar, a dar testemunhos, a escrever sobre o que vivi, não para me exaltar, mas para mostrar que Deus age nos pequenos, nos frágeis, nos esquecidos. A minha história não é sobre mim menos, é sobre o amor de Deus que alcança quem menos espera. E sobre uma mãe que intercede com lágrimas, quando vejo jovens perdidos, famílias em crise, comunidades em conflito. Lembro das palavras da Virgem: rezem muito, façam penitência, ofereçam reparação. Essas palavras continuam atuais, elas são o remédio para um mundo doente. Hoje, quando me perguntam se acredito em milagres, eu sorrio, não porque ouvi falar deles, mas porque vivi um. E não foi apenas um milagre físico, foi uma cura da alma. A surdez me ensinou a escutar com o coração. O silêncio me ensinou a confiar. E as lágrimas da Virgem me ensinaram que o céu chora por nós, mas também espera por nossa resposta. Se você está passando por dor, por dúvida, por silêncio, saiba, Deus está perto. Basta abrir o coração, basta rezar com sinceridade, basta confiar que mesmo nas lágrimas, há esperança. Akita se tornou um lugar de fé, mas também de responsabilidade, porque quem vê um milagre não pode continuar vivendo como antes. Eu tento, todos os dias, ser fiel ao chamado que recebi, e espero que, ao ouvir minha história, você também se sinta tocado, não porque ela é extraordinária, mas porque ela é verdadeira, e a verdade tem poder. Que as lágrimas da Virgem Maria em Akita sejam para você um sinal, um convite, uma luz, porque quando a mãe chora, é hora de escutar. E quando escutamos com o coração, milagres acontecem.